Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Uma semana, mais um dia, mais um capítulo do livro de Apocalipse. Essa jornada que nós iniciamos há alguns meses atrás. Estamos firmes na rocha aqui, vamos até o final em nome de Jesus. Espero que você esteja sendo abençoado. Eu confesso para os irmãos que eu estou muito abençoado, estou muito empolgado com aquilo que o Senhor tem falado e mostrado para nós, né? Esse livro que é tão misterioso, mas ao mesmo tempo um livro tão abençoado, né? Então, em nome de Jesus, hoje nós estamos aqui para falar do capítulo 20. Já estou ficando com saudade, porque o capítulo 20 está bem pertinho do final. É, E aí nós estamos nessa fase, né, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma direção, né, após concluir o livro de Apocalipse, o que o Senhor vai nos dar aí como visão, como estratégia, para que a gente continue fazendo esses estudos, né, continue esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu. Mas sem muita fala aqui, eu queria já convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler aqui alguns textos, e nós vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco em mais esse dia. Tá? Então, o capítulo 20 é uma continuação ali do capítulo 19, faz parte da mesma sessão cronológica, que é a última sessão cronológica que nós teremos, né? Porque no capítulo 21 nós já vamos ter o 21 e o 22 como sessão de explicação, né? São mais uma sessão final aí explicando tudo que a gente viu no 19 e no 20. E a ênfase do capítulo 20, como eu já tinha falado para os irmãos anteriormente, o foco é falar do reino milenar, falar do juízo final, né, como isso vai acontecer. Então, ele é a base bíblica para nós, né, onde traz detalhes para nós a respeito desse reino milenar. É, reino milenar nada mais é, irmãos, do que 1000 anos, né? Então, é algo literal, que é enfatizado aqui em alguns versículos, né? É, é um conceito é, an- explanado na Escritura há muito, né? O próprio Jesus falou um pouquinho a respeito disso, né? É, e é um período marcado aí como um período de transição, né? Um período de transição para a eternidade, que é, enfim, o plano de Deus para todos nós, né? Então, período é um período de 1000 anos. é, é, a ênfase desses acontecimentos aqui na Terra estarão acontecendo ali na cidade de Jerusalém, mas ele tem impacto em todas as nações. Ele inicia-se a partir da segunda vinda de Cristo, né? Quando Jesus é reconhecido o rei de Israel, quando ele é reconhecido o herdeiro de todas as nações, né? E ele vai estar literalmente aqui na Terra presente, um corpo, né, exercendo ali uma missão, né, que é implantar, então, em todas as nações um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria, onde ele vai restaurar completamente todas as coisas aqui na Terra, né, restaurando natureza, economia, agricultura, governo, né, sociedade de forma geral, né, e com ele, fazendo parte desse processo, vai estar nós, a igreja, né? Já com os nossos corpos glorificados, participando ativamente com Jesus desse processo de estabelecimento, então, do seu reino de paz, de justiça, e de alegria. Então, nós vamos ter acesso direto a Jesus, né? Vivendo ali um período de bênçãos sem precedentes, né? E a missão de Jesus é governar, discipular, nos discipular, né? Para que a gente possa também fazer um trabalho
com algumas pessoas que serão sobreviventes da grande tribulação, né? Então, ele é esse período transitório entre a era que nós estamos vivendo agora, que nós podemos chamar de era caída, com a eternidade, que é o futuro, né? Então, dá para a gente entender que nesse período de transição, as coisas estarão, claro, melhores do que nós vemos hoje, mas ainda não será 100% perfeito, né? Mas com Jesus ali presente, né, governando, os santos com os corpos glorificados, atuando diretamente com ele nessa missão que nós acabamos de falar aqui, né? Então, outra coisa que marca esse reino milenar é que ao longo da Bíblia, ao longo da história, muitas promessas foram feitas para Deus para os seus antepassados, né? Então, promessas que foram feitas ali para Abraão, para Isaac, para Jacó, né? Promessas feitas para a nação de Israel, né? Onde Deus prometeu que Israel seria uma bênção, seria luz para todas as nações, né? Promessas feitas a Davi, né? Pelo próprio Jesus, né? Então, é tudo isso que vai estar acontecendo aqui nesse período de 1000 anos, né? É, o livro de Daniel 12 fala um pouquinho a respeito disso, né? É, a gente já disse aqui que há uma conexão muito grande em toda a Bíblia, né? Em todos os livros. Então, o Daniel capítulo 12 fala a respeito disso, né? Quando Daniel fala ali a respeito dos dias da grande tribulação, enfim, ele cita, né, de um tempo transicional, onde o governo vai ser feito por Jesus, né, vai ser estabelecido por Jesus, Jesus vai assumir aí o governo das nações, né. Ele cita que Jesus entra numa cidade destruída por terremotos, né, destruída pelo anticristo, e aí ele vai restabelecer isso, né, é, e aí tudo isso vai estar acontecendo, né, estará acontecendo literalmente, estará acontecendo realmente, né, é, essa transição, então, onde Jesus sendo estabelecido como rei, né. Vamos dar uma lida aqui no capítulo 20. Eu queria convidar os irmãos para a gente ler aqui do versículo 1 ao versículo 3, para que a gente comece a nos ater aos detalhes que nós teremos aqui acontecendo, tá? Então, Apocalipse 20, nós vamos ler do 1 ao 3, e a palavra de Deus diz assim, ó, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, em uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco período de tempo. Amém? Então, é, primeira coisa que é marcada aí como início, né, de Jesus como rei, implantando aqui na Terra, é a prisão do inimigo, né? Como que ele vai fazer isso, né? Qual que é a forma que ele vai fazer isso, que nós acabamos de ler. Ele vai prender ele com uma grande corrente, vai pôr um selo sobre ele, né? E vai lançá-lo, então, no fundo do abismo, né? Para que ele cumpra uma pena aí de 1000 anos, né? O texto ele apresenta para nós alguns nomes a respeito desse inimigo, né? Para deixar claro para nós que esse inimigo agora está preso, né? Então, ele usa ali dragão, serpente, diabo, Satanás, né? Então, dragão se refere à questão da crueldade que esse ser tem, né? Serpente faz uma menção lá ao primeiro ato que ela fez, que é o ato da mentira, né? Ao enganar lá Adão e Eva no jardim.
diabo com uma característica ali de acusador, né? E Satanás com uma característica de adversário, né? Então, dragão, serpente, diabo, Satanás significa exatamente isso que nós acabamos de falar. O quanto ele é cruel, o quanto ele é mentiroso, o quanto ele é acusador e o quanto ele é o nosso adversário, o quanto ele é o nosso inimigo. E há um motivo para que essa prisão seja feita, né? Um motivo aqui que o Senhor deixa claro para nós é para que ele não mais enganasse as nações, né? Até que os 1000 anos se completassem. Algumas visões escatológicas, irmãos, acabam dizendo que o diabo já está preso, né? Mas basta a gente olhar para o mundo, né? Aí fora e todas as coisas que acontecem, né? O quanto de maldade que existe, né? É, regendo a nossa humanidade, impactando a nossa humanidade nos dias de hoje, dá para ver que ele não está preso, né? E a gente olha aqui literalmente, o que está sendo dito aqui, literalmente ele vai acontecer, né? Então, é, isso acaba caindo por terra, né? Essas visões que acabam defendendo isso. Vamos ler aqui o 4. Na verdade, nós vamos ler o versículo 4, o 5 e o 6 aqui na sequência. O 4 diz assim: ó, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O que será que quer dizer tudo isso aqui que nós acabamos de ler, né? Então, a primeira coisa a ser destacada aí no verso 4 é que os santos, eles recebem autoridade para governar, né? Então, depois que o diabo foi aprisionado, os santos recebem essa autoridade para governar com Cristo, ou seja, exercer essa missão que Cristo tem, que nós acabamos de falar aqui, de estabelecimento desse reino, né? Aí nós vemos também ele falar aqui a respeito de primeira ressurreição, né? O que é essa primeira ressurreição? São as pessoas que foram decapitadas ali durante o período da grande transmissão, da grande tribulação. São pessoas que não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem, né? Então não receberam a marca da testa, né? Ou não se curvaram ao anticristo durante a tribulação. Essas pessoas, por não, é, por não cederem, né, eles então morreram, né, eles foram martirizados, eles foram degolados, eles sofreram aí os mais é, ruins tipos de morte, né, passaram então por martírio, né, tudo isso por o anticristo e o seu exército ali que estava regindo a terra durante o período da grande tribulação, né? É, e o inimigo ficou muito bravo, porque essas pessoas, elas mesmo diante da grande tribulação, elas continuavam pregando a palavra, elas continuavam levando as pessoas à salvação, né? Então, esse evangelismo que elas fizeram durante o período da grande tribulação, como condenação por parte do anticristo, eles receberam então a morte, né? Então, essas pessoas, elas não foram arrebatadas antes da grande tribulação, né? Pelo contrário, elas foram ali martirizadas durante esse período, né? Que estava se passando. Só que essas pessoas, elas têm uma recompensa agora, né? Que é viver e reinar com Cristo durante esses 1000 anos, né? Então, eles vão ter um papel fundamental ali durante esse período. Então, quando aqui no texto que nós lemos também, no verso 6 fala a respeito de mortos em Cristo, significa o quê? Significam as pessoas que são bem-aventuradas.
e a segunda morte não vai ter poder sobre eles, né? Então, ou seja, eles não vão morrer novamente, né? E eles têm um destino eterno, né? Eles têm uma missão eterna, que aí eles vão ser sacerdotes, ou seja, eles vão estar muito próximo de Deus, eles vão estar muito próximo de Jesus. E como eu já disse aqui, reinando com Cristo. Então, ao reinar com Cristo, isso nos remete que eles terão algum tipo de autoridade durante esse período, né? Olha que interessante, porque tudo isso que nós estamos falando aqui, o próprio apóstolo Paulo fortalece isso que nós estamos dizendo, né? Lá em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então, tudo isso que nós lemos aqui do 4 ao 6, falando a respeito dos mortos em Cristo, significa que significa tudo isso que nós falamos aqui, né? É, essa é a nossa esperança, né, irmãos? Nossa esperança é que se a gente viver ou se a gente morrer, independente da situação, nós teremos uma posição de autoridade, né? Então, Cristo conta conosco dentro de uma missão para proclamar o Evangelho hoje e conta conosco para reinar durante a grande tribulação, né? Então, é, é, Cristo, Deus, não faz as coisas sozinho. Já que nós somos semelhantes a Ele, né? A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele, nós temos um papel importante aí em toda a jornada, tá? Depois, nós vamos ler aqui, queria convidar os irmãos, para a gente ler do 7 ao 10, onde fala a respeito de Satanás, né? É, ele foi preso, né? Que nós lemos aqui no começo, mas no finalzinho do milênio, vai acontecer uma coisa. Ele vai ser solto para que ele seja derrotado, de forma definitiva. Então vamos ver o que está dizendo aqui. Ó. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde então a besta e o falso profeta, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Amém? Então, é, isso que nós acabamos de ler aqui fala aí a respeito de Satanás, né? E aí a sua condenação ou o seu propósito aí definitivo, né? O que que vai acontecer com ele. Então ele é solto, ele ainda tenta, já que ele é o enganador, né? Ele ainda tenta enganar as nações, mesmo durante o milênio, né? É, Gog e Magog é o nome escatológico para inimigos de Deus, né? Então, ele fala que esse grupo é semelhante às areias do mar, e ele ainda tenta, viu, irmãos, fazer algum tipo de batalha, né? Ele tem uma última tentativa aí de se sair vencedor em tudo isso, né? Então ele diz aqui que ele cerca os acampamentos dos santos, cercam a cidade amada, mas ele é vencido, né? E olha que interessante, porque agora não cita de uma batalha que vai durar por um grande tempo. A impressão que nós temos é que é uma vitória instantânea, né? Sem batalha. E aí ele é então jogado, né? Desce o fogo do céu, na verdade, né? E consome ele. Então é algo muito muito rápido, né? Então o fim do diabo é esse, é ser lançado nesse lago de fogo e de enxofre, né? Então a pergunta que fica para nós é assim: mas Deus não poderia ter já lançado o diabo no começo do reino milenar?
diretamente no lago de fogo, né? É, vamos voltar aqui ao objetivo do reino milenar, né? O objetivo do reino milenar é quando Jesus implementa seu reino na terra, né? Assim como no céu, né? E é como se fosse Deus expandindo ali o que aconteceu no Jardim do Éden, né? Ou o que acontecia ali no Jardim do Éden, para toda a terra, né? E isso está se cumprindo, então, nesse período vai ser um profeta, um processo, né? Então, mesmo com o ambiente perfeito, diz aqui que o diabo consegue fazer algum tipo de rebelião, né? Como se Deus permitisse que o diabo de novo tivesse acesso a esse jardim, como Deus permitiu lá na criação, né? É, o, o- isso prova, irmãos, que o homem, eh, ele é corrupto, né? A natureza dele é corrupta, né? É, então, isso mostra para nós que, independente do ambiente, seja no Éden, seja no milênio, né, o homem é corrupto, né? A sua natureza é incapaz de transformar, de se autotransformar, ou de se converter, ou de se arrepender, né? Então, o diabo, sim, vai enganar as pessoas no fim do reino milenar, né? Isso leva para nós entendermos que, mesmo no reino milenar, a gente vai estar vivendo ali com os santos ressuscitados na primeira ressurreição, os santos sobreviventes da grande tribulação, e leva a crer que ainda nesse reino milenar vai ter algumas pessoas que não estão em Cristo, né? Eles são sobreviventes ali da grande tribulação. é, Essas pessoas vão até, quem sabe, repopular a Terra durante esses 1000 anos, né? E os santos terão uma missão, então, de discipular essas pessoas, né? De continuar pregando para elas, né? E aí, o que nós vemos aqui é que uma parte dos sobreviventes ainda pode ser enganada por Satanás, né? Então, faz parte do processo do Senhor para eternidade. Aí é onde sim tudo estará perfeito, né? Então, o livro de Zacarias, o livro de Joel, é possível a gente encontrar mais algumas revelações a respeito desse grupo de pessoas que serão sobreviventes da grande tribulação. É, Isaías 65 também vai falar de um grupo de pessoas, né, que vão participar aí do processo de criação do novo céu e da nova terra, né, no reino milenar. É, então, ou seja, tudo isso, de novo, se conecta, por mais que você ouça isso aqui, talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, tá falando assim, meu, o Douglas tá maluco, cara, tá falando abobrinha aqui. Mas, de fato, como eu disse para os irmãos, tudo se conecta, né? A gente não pega um versículo sozinho e tira conclusões a respeito dele, né? Então tem toda uma conexão aqui em relação a tudo que tá sendo dito. E aí, por fim, é, fala do juízo final, né? Juízo final que está descrito ali em Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15, que é o texto que nós vamos ler agora, que é: passou o reino milenar, passou os 1000 anos, né? E aí vai ter o juízo final. é, e aí João continua, então, relatando a visão que ele teve, né? Então ele diz assim, ó: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito no livro. Tá? Então, esse finalzinho do capítulo 20, né? Fala a respeito do juízo final. Primeira coisa que ele diz é sobre a ressurreição, né? Então, mortos que estão diante,
estão de pé diante do trono, grandes e pequenos, o mar entregando seus mortos, a morte e o inferno entregando seus mortos, né? Qual que é a finalidade? As pessoas sendo ressuscitadas para serem julgadas ali no juízo final. O que é esse juízo final? É o julgamento segundo as obras que estão anotadas no livro da vida, né? Então, o livro da vida é o registro de todos os nossos atos. Qual que vai ser o julgamento, então, o resultado desse julgamento? É a condenação, a segunda morte, né? Então, os mortos da história sem Cristo vão ser julgados nesse momento. Então, eles não ressuscitaram no começo do milênio, mas quem morre sem Cristo é julgado e condenado, então, por esse trono branco, né, onde está sentado o juiz, o próprio Senhor, julgando essas pessoas, tá? Então eles são condenados aí ao que é chamado de segunda morte. O lago de fogo, de enxofre, é exatamente essa segunda morte, né? E aí, a pergunta que pode estar para você aí é quem é que vai ser julgado, né, nessa segunda morte? A gente pode buscar ali o que a gente já leu no capítulo 19, então no verso 19, capítulo 19, verso 20, diz que a besta é uma delas, né, que vai ser julgado. O falso profeta também, é o que está no finalzinho ali do capítulo 19. O diabo, sendo julgado ali no fim do milênio, né, com a sua tentativa de vencer a Cristo. A morte, né, após o julgamento dos mortos, então, o inferno após o julgamento dos mortos, e qualquer pessoa que não foi achada no livro da vida, são as pessoas que serão julgadas aqui, né? Uma outra curiosidade que você pode estar se perguntando é, mas Douglas, uma hora fala inferno, uma hora fala lago de fogo, o que que é isso? Há uma diferença entre tudo isso? Sim, há uma diferença entre tudo isso. Então, quando a gente fala de inferno, é como se fosse uma prisão temporária, uma, uma cadeia onde a pessoa aguarda ali o julgamento final, né? E o Lago de Fogo é o presídio onde você vai ser, de fato, julgado e condenado para sempre, né? Então, há essa a diferença. Seria semelhante a gente dizer assim, quando uma pessoa comete um delito, hoje ela é presa ali na cadeia temporariamente. Depois que ela é julgada, ela é enviada aí para um presídio. Dá para fazer esse paralelo aí. Ah, uma outra coisa que merece um destaque aqui são em relação aos mortos em Cristo durante o milênio, né? Então, algumas pessoas vão ser salvas e passarão pela morte durante os 1000 anos. Essas pessoas também ressuscitam, né, para receber o seu lugar na eternidade. É importante a gente ressaltar que na Bíblia nós não temos a informação se quando alguém em Cristo morre no milênio vai receber imediatamente um corpo glorificado, tá? Então não é descrito isso. E aí, como complemento, né, as maiores referências de que nós podemos encontrar a respeito de corpos glorificados está em Lucas 24, e em 1 Coríntios 15 também. Então, convido os irmãos a anotarem essas referências e depois buscarem ali maiores detalhes a respeito dos corpos glorificados, tá? E chegando aí ao final, encerramento dessa sessão cronológica, né? Final do capítulo 20. Então, daqui para frente agora, capítulo 21 e 22 não é mais sessão cronológica, então aqui está encerrando a última sessão cronológica. Jesus já venceu o anticristo, o falso profeta, isso no início do milênio. Ele tem a sua vitória definitiva sobre o diabo, o inferno e a morte, né? Ele vence todos os inimigos que está descrito em 1 Coríntios 15, 24, né? Que diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Tá? Então, o reino milenar ainda não é os novos céus, uma nova terra.
esse é um período transitório entre essa era e entre a eternidade, e nos próximos dois capítulos nós vamos aí entender um pouco mais de como é esse novos céus e nova terra, né? E como Jesus entregue então ao Pai esse reino. Amém? Então, chegamos ao final aqui do nosso capítulo 20. Espero que você tenha aprendido aí bastante coisa, compreendido bastante coisa, algumas coisas bem novas nós vimos aí, né? Espero que você também saia daqui hoje abençoado, né? Que o Espírito Santo traga aí para você revelações e você venha aí compreender toda a palavra e, e seja muito abençoado em nome de Jesus, tá bom? Desejo uma ótima semana, que Deus te abençoe e até a próxima semana em nome de Jesus.